Confira a hora, agora são 7h02. Vamos falar sobre essa tragédia ocorrida em Santa Catarina. 25 pessoas morreram ontem à noite e 87 ficaram feridas em 2 acidentes verificados em menos de 3 horas no quilômetro 630 da BR-282, em Descanso, no extremo oeste catarinense. A tragédia ocorreu nas proximidades da ponte sobre o Rio das Antas. O primeiro acidente foi às 7h15 da noite, uma colisão frontal entre um ônibus da WR Tour de São José do Cedro, Santa Catarina, e uma carreta de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Às 9h15 da noite, ocasião em que os bombeiros, policiais rodoviários, policiais civis, PMs, socorristas e voluntários ainda tentavam resgatar os corpos das vítimas das ferragens, quando uma carreta desgovernada, carregada com açúcar de Cascavel, no Paraná, atingiu todas essas pessoas que estavam no local. A carreta também atingiu curiosos, viaturas da Polícia Rodoviária Federal, dos bombeiros, da PM, ambulância da SAMU e um guincho. Ao todo foram 13 veículos envolvidos. Ainda não há confirmação de quantos exatamente e quem são os mortos, mas entre as vítimas estariam 3 bombeiros, um policial militar e o cinegrafista Evandro Troian, da Rede Globo. A Record vai seguir acompanhando e você terá outras informações na nossa programação. Uma boa notícia para quem precisa dos serviços da Caixa Econômica Federal. Terminou a greve dos funcionários do banco. Depois de uma semana, os servidores decidiram voltar ao trabalho. Mas quem lucrou durante esses dias foram os donos de lotéricas. Aumentou em 30% a procura dessas lojas para o pagamento de contas e saques. As lotéricas já são responsáveis por 58% da movimentação financeira da Caixa. Saques, depósitos e pagamentos de contas são os serviços mais utilizados nas lotéricas. As filas aumentaram, mas o atendimento é rápido. Para mim é mais rápido, eu já vou direto, me acostumei. Pagamento de conta e muitas coisas, a gente faz pagamento nas lotéricas também. Os donos das lotéricas comemoraram o aumento no movimento. Quinta, sexta e sábado foi assim, astronômico o movimento, em torno de 25% a 30% do nosso movimento dentro das lojas se deve à greve da Caixa Federal. Em assembleia, no final da tarde, os funcionários decidiram aceitar a proposta do banco. O reajuste de 6% no salário, mais vantagens para os novos servidores. Os setores mais descontentes dentro da Caixa Federal são os técnicos bancários, que é o pessoal que entrou nos últimos concursos públicos e que hoje é a metade dos funcionários da Caixa. Para esses, a proposta de PLR significou um grande aumento, porque ela vai ser dividida de forma linear. Então, evidentemente, a greve trouxe resultados e aponta também para uma luta antiga, que é um novo plano de cargo de salários, que tem isonomia entre os antigos e os novos. O Tribunal Superior Eleitoral define amanhã a titularidade dos mandatos de senadores, prefeitos e governadores, além do presidente da República. O ministro Marco Aurélio Mello, presidente do TSE, aguarda o voto do relator Carlos Brito para anunciar a posição. A expectativa de Marco Aurélio Mello é que os ministros decidam que os senadores poderão perder o mandato se trocarem de partido. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o mandato pertence ao partido, mas o STF também decidiu não punir ninguém que trocou de partido do ano passado até agora. A polícia volta a reprimir traficantes e usuários de drogas. O alvo principal é o comércio de crack na região central de Porto Alegre. Depois das denúncias mostradas com exclusividade esta semana pela Rede Record, na tarde de ontem aconteceram novas apreensões. Em 2 operações no bairro Partenon e na Azem, a Brigada Militar apreendeu mais de 130 pedras de crack, maconha, 3 celulares, dinheiro e um caderno com a contabilidade do comércio ilegal. 2 homens foram presos. O crack é feito a partir de um subproduto da cocaína e é uma das drogas que mais vicia e destrói o organismo. Na contramão deste submundo estão jovens que lutam para largar o vício. Aos 20 anos, este rapaz se diz arrependido de ter entrado no mundo do crack. Eu me sinto fracassado, mano. Bandido eu não sou. Sente fracassado? Me sinto fracassado. Quando tinha 16 anos, teve o primeiro contato com a droga. Iniciou ali um caminho sem volta que aprisiona e transforma corpo e mente. Mudou, fiquei fraco da cabeça, a leitura, o cara, benzer o bagulho enfraquece o cara, deixa o cara, né, deixa o cara bem atiradão, né. Crack é cocaína em forma gasosa, né, volatilizada, então pode causar problemas pro
para via respiratória, para o fígado, se morre por derrame, por infarto e por convulsões. O Centro de Dependência Química do Hospital Parque Belém, em Porto Alegre, vem registrando nos últimos 5 anos um aumento bastante grande no número de internações de pessoas dependentes do uso do crack. Para se ter uma ideia, em 2002 foram 40 internações, enquanto que nos primeiros meses deste ano já são 1.800. Às vésperas de se tornar pai, o garoto buscou ajuda nesta clínica especializada em tratamento de dependentes químicos. A última tentativa tem uma vida curta, mas repleta de erros. O que me levou a mudar é minha mãe, eu vi minha mãe, tá louco, minha mãe chorando ali, dizendo pra mim que eu ia matar ela, Sua filha que vem aí. Esse é o meu, esse é a minha alegria da minha vida, né, senhor? A Câmara dos Deputados aprovou no final da noite de ontem, em segundo turno, a prorrogação da CPMF até dezembro de 2011. Foram 333 votos favoráveis, 113 contrários e 2 abstenções. A proposta será encaminhada para apreciação no plenário do Senado, também em 2 turnos. O governo trabalha para concluir a votação antes do final deste ano, já que a atual cobrança vigora só até 31 de dezembro. A quarta-feira amanhece com tempo encoberto e o vento ainda está forte, Aline. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Está sim, precisei prender o cabelo de novo. E é justamente por causa do vento, então, que a gente vai sentir um pouquinho mais de frio nesta quarta-feira. Agora os termômetros marcam 20 graus em Porto Alegre, uma sensação aí de 18 graus e meio. E muita gente, nós sabemos que as pessoas não saem de casa sem saber da temperatura, se vai chover ou se vai fazer sol. Mas a meteorologia não serve só para isso, não. Ela orienta, Sérgio, cada vez mais setores econômicos no Rio Grande do Sul. E não são apenas os agricultores que estão ligados nos serviços prestados, então, pelas informações meteorológicas. Tem muita gente que depende desse tipo de informação para trabalhar. Um bom exemplo é a construção civil. Quando a obra está no início, na etapa das fundações e chove, o prejuízo é total. É preciso parar tudo. Neste dia, nem estava chovendo e o andamento da construção foi afetado por causa da lama. Quando chove muito, são feitas valas de escoamento como esta, para que a água da chuva não penetre demais no solo. Se esse procedimento não é feito, todo o terreno fica embarrado. 2, 3 dias de chuva resultam em até uma semana sem trabalho e um prejuízo nessa fase inicial da obra de até R$25 mil. Quem trabalha aqui sofre, não dá para andar sem umas botas especiais. Eu, quando me acordo de manhã, a primeira coisa que faço, abro a persiana e olho o chão. Tá molhado, eu digo, ai meu Deus, já foi meu dinheirinho, águas abaixo. Já teve condição de nós fazer uma parede inteira de uma fachada, chover no outro dia, a gente ter rebocado, no outro dia só olhar, só ver o tijolo. O agricultor depende igualmente da natureza para ter uma boa colheita. Chuvas acima ou abaixo da média trazem perdas de até 100%. As enxurradas do fim de setembro, no Vale do Caí, atingiram principalmente os municípios de Bom Princípio e Montenegro. As perdas nas lavouras chegaram a 80%, o que, segundo a Emater, Associação de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul, equivale a um prejuízo de R$6.800.000. Os comerciantes de Porto Alegre também começaram a apostar nas informações do tempo depois de vários invernos sem frio intenso. Há 7 anos, o Rio Grande do Sul não registrava temperaturas tão baixas e tantos dias constantes de frio. A previsão dos meteorologistas se confirmou, evitando prejuízos. Os lojistas que acreditaram naquele trabalho se preveniram, compraram roupas adequadas e em quantidade suficiente. A média foi de crescimento de 5%. Os lojistas que estavam bem preparados tiveram um crescimento acima de 10%. Nesta lavagem, chuva é sinônimo de prejuízo. Num sábado ensolarado, por exemplo, chegam a ser lavados 70 carros. Quando chove, o número de clientes não passa de 10 por dia. Se tiver previsão de tempo ruim, eu fico em casa. Nem vem trabalhar? Não. Então o senhor torce para que o sol apareça todos os dias? Sempre, sempre. Tendo tempo bom é sinal que movimento vai ter, né? E eu não trago uma boa notícia para o seu Valmir, não. O tempo, olha só,
tá fechado e de repente até o seu Valmir vai poder fazer feriadão, Sérgio. Antecipar o feriadão, né? Daqui a pouco eu trago os detalhes da previsão para esta quarta-feira. E em instantes o esporte, enquanto o Grêmio se calor e vento. Porto Alegre faz 20 graus neste momento, você está vendo na imagem ao vivo, o céu bastante encoberto, viu há pouco também que a previsão é de chuva para hoje, apesar deste momento não estar chovendo. O PROCON estadual está concentrado na fiscalização de alimentos e, sobretudo, nas denúncias contra empresas responsáveis pelos golpes aplicados contra idosos, aposentados e pensionistas do INSS. Mas às vésperas do Dia da Criança, o PROCON RS também pretende acompanhar o recall de brinquedos importados, já que as vendas nesta área, segundo a CDL de Porto Alegre, devem crescer mais de 7%. E o repórter Jairo Bastos tem mais informações sobre este assunto. Bom dia, Jairo. Olá, bom dia, Sérgio. E o PROCON vai ter dificuldade esse ano em trabalhar com mais rigor nesta área em função da estrutura. Para falar comigo está aqui a coordenadora executiva do PROCON, Adriana Burger. Bom dia, bem-vinda à Rede Record. São poucos os fiscais, não é? O número ainda é bastante reduzido, nós estamos com o apoio da Força Tarefa, o PROCON também está com a possibilidade do trabalho voluntário para as questões internas, né? E o secretário Fernando Schiller, junto com a governadora, estão providenciando a designação de servidores para apoiar na fiscalização. É bom esclarecer que essa fiscalização, ela não é exclusiva do PROCON. Nós temos a Delegacia do Consumidor, o Ministério Público, a SMIC, e este PROCON é um PROCON estadual. Nós temos depois os PROCONs municipais. Hoje o Rio Grande do Sul conta com 54 municípios que já têm PROCONs. Nós temos indicativo de mais 10 municípios já criando PROCONs, né? Então, acho que o consumidor está bem orientado, né? E é importante saber que a melhor defesa do consumidor é a educação, é o cuidado que o consumidor tem que ter ao adquirir, sobretudo um brinquedo, ver se esse brinquedo tem indicativo adequado de idade, se existem as instruções em português, né? Então, a melhor fiscalização é feita pelo próprio consumidor. Por isso que o PROCON está preocupado com a educação para o consumo sustentável, né? Pois então, muitas pessoas não levam em conta a faixa etária destinada do brinquedo, e isso os pais precisam prestar atenção, ainda mais agora na época do Dia das Crianças, não é? Sem dúvida, né? Cuidar o indicativo, né, de idade, e também a adequação, né? Às vezes um brinquedo caro, eletroeletrônico, ele é um brinquedo mais frágil para as crianças e nem sempre é o que mais estimula, né, a inteligência da criança, né? Então, o que eu acho é que a gente precisa ter um cuidado maior ao adquirir. Pois é, falávamos antes que os eletroeletrônicos estão assumindo o papel de brinquedos tradicionais, né, de antigamente. E também são os líderes de reclamações também junto ao PROCON. Como é que funciona isso? Está mudando um pouco a maneira de presentear as crianças? Existe, sem dúvida, um estímulo muito grande ao consumo, né? Nós temos inúmeros apelos publicitários, mas eu acho que a população, aos poucos, está despertando para valores básicos e se dando conta que é importante que esses brinquedos sejam didáticos, estimulem, né, a criança. Então, os brinquedos eletroeletrônicos, eles são mais frágeis e, não raras vezes, eles são objetos de reclamação porque tem falhas no funcionamento, né? E a fiscalização agora com o Dia das Crianças, Natal também, mas principalmente agora o Dia das Crianças, a fiscalização aumenta, rigor total em todos os municípios? Sem dúvida. Tanto o PROCON estadual quanto os PROCONs municipais têm feito inúmeras fiscalizações, não só em lojas de brinquedos, em supermercados, enfim, né? O que está se verificando na questão dos brinquedos? Cuidando os brinquedos objetos de recall, o indicativo de preços, se as instruções vêm em português também, né? Então, a fiscalização tem acontecido rigorosamente, né? Tá certo, Adriana, muito obrigado pela tua presença. Voltamos ao estúdio, contigo, Sérgio. Tá certo, Jairo. Aroma e sabores especiais. Aconteceu em Porto Alegre o 7º Campeonato Brasileiro de Baristas, etapa Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Os 5 classificados vão para o Campeonato Nacional.
O barista é o profissional especializado em fazer cafés. Agora vai sozinho. Olha lá o pó grosso, olha como é que fica. Muito rápido. Sacomori vai continuar só como consumidor de café, como barista não deu certo. Veja em seguida, no próximo bloco, vamos falar sobre a hipertensão que atinge 25% dos brasileiros e a importância do afeto de voluntários que trabalham com crianças em abrigos da capital. Não perca a hora, agora são 7h30, nós voltamos já já. Rio Grande no ar. Oferecimento Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Ubra, 35 anos presente em sua vida. R. Correia Engenharia, concretizando sonhos.
Na Rua Castro Alves, uma grande oportunidade. A um passo do Parcão, a um passo de ser seu. 3 dormitórios a partir de 299.900, com 2 vagas e depósito. A construção é da R Correia Engenharia. Vendas 3330-8878. Lugar de terno é na Otelo Moda Masculina. Kit social, a melhor combinação entre preço e qualidade. Otelo Moda Masculina, Andradas esquina Vigário e Iguatemi. Para ele, rir é o melhor remédio. Hoje, vamos começar a festa! Esse estudante de medicina tem um talento especial. Todas são? Mas na busca pelo seu grande sonho, vai ter que encarar a ira de algumas pessoas. Os pacientes não precisam de diversão, não precisam de amigos, precisam de médicos. Baseado em fatos reais. Está dispensado. Senhor. Da faculdade. Patch Adams, o amor é contagioso, com Robin Williams. Senhor, eu quero ser médico do fundo do coração. Hoje, logo após Caminhos do Coração.
Obesidade é muito importante, a diminuição de 10 quilos pode diminuir até em 15, 20% os níveis pressóricos. Então, o fato não só do sedentarismo, mas da obesidade que fica junto com o sedentarismo, né, são causas importantes de hipertensão. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia, muito senhora. Obrigada. Toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária e também prioridade na efetivação dos direitos à saúde, garantias do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na terceira reportagem da série da Semana das Crianças, veja como padrinhos afetivos dão vida nova a crianças que vivem em abrigos da capital. Os voluntários levam alegria aos pequenos que estão internados em hospitais. De mãos dadas, o afilhado Renato e a madrinha Ana demonstram o carinho, admiração e confiança que nasceu entre eles. O adolescente, de 16 anos, mora há 11 neste abrigo na zona sul de Porto Alegre. A amizade entre os dois surgiu após um encontro do apadrinhamento afetivo. O programa permite que crianças e adolescentes que crescem em abrigos tenham referenciais de vida, criando um vínculo afetivo com alguém especial. O padrinho suple às vezes a falta dos pais bom, a missão é orientar, cobrar, colocar limites, enfim, é uma relação de carinho. Renato já faz parte da família da Ana. Já viajou 2 vezes para o Uruguai com eles e reconhece a importância dessa troca afetiva. Os padrinhos, eu posso falar com eles o que eu quiser, eles me ajudam quando eu preciso na aula e já fizeram um monte de coisa. Tá feliz então tendo teus padrinhos? Acha que todas as crianças deveriam ter? Todos teriam que ter, é muito bom. Em Porto Alegre, são cerca de 95 padrinhos que participam dos projetos sociais. Um número considerado muito baixo, perto da quantidade de crianças que moram nas instituições. Neste abrigo, que é o maior do estado, moram 96 crianças. Apenas 25 são adotadas por padrinhos. Para o diretor, é preciso consciência antes de tomar a decisão. Quando for fazer o apadrinhamento, ter a certeza que quer dar continuidade a esse trabalho, né? Que é muito importante para eles, né? Para os abrigados, já que estão fora dos laços familiares. Muitas vezes, alguns não têm, né, vínculo nenhum com a família e acabam substituindo o padrinho e a madrinha fazendo esse papel. Mas não são só nos abrigos que encontramos exemplos de pessoas que dedicam parte do tempo para tornar os outros mais felizes. Para comemorar a Semana da Criança, voluntários do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul organizaram uma linda festa. O resultado do trabalho e dedicação é visto na reação de cada criança. A gente ajuda as crianças com todo o amor e carinho. E eles nos devolvem em dobro esse carinho e nos dão uma alegria de sobreviver. O sorriso de uma criança é a coisa mais importante que tem. Tatiele está internada no hospital em tratamento há 2 meses. Ela tem uma deficiência na medula. Para a mãe, Sandra, o trabalho dos voluntários estimula a recuperação da menina. Eles vêm, brincam, conversam, levam eles para passear ali pelo corredor, é bem legal. Para o Dia das Crianças, o melhor presente vai ser... Em casa. Nós não conseguimos imaginar mais se falar em humanização hospitalar, em saúde integral, sem a participação dos voluntários. Confira o que vai ser destaque no Correspondente Guaíba, que começa daqui a pouco às 9 horas da manhã. Tragédia em rodovia catarinense deixa dezenas de mortos e feridos. A CPMF passa em segundo turno na Câmara e vai agora para o Senado. Termina a greve na Caixa Econômica Federal. O feriado se aproxima e dá para adiantar como vai ser o tempo, como vai se comportar o tempo neste feriadão, Aline? Olha, Sérgio, sexta-feira, que é o dia do feriado, previsão de pancadas de chuva. Amanhã, na quinta, também deve chover em grande parte do Rio Grande do Sul. Aqui na região metropolitana, previsão de chuva forte amanhã à noite. No mapa a gente confere mais detalhes. A chuva mais forte está prevista para amanhã à noite, então em Porto Alegre. No feriado o tempo permanece fechado. As temperaturas seguem amenas. Amanhã máxima de 21 em Pelotas. Amanhã à tarde deve chover forte em Uruguaiana e também na região central do estado.
Em Santa Maria, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Previsão de chuva também para Santa Cruz do Sul e Passo Fundo. Por enquanto, o tempo deve apresentar uma melhora no sábado. Tempo instável ainda em Caxias do Sul, onde a temperatura deve oscilar entre 18 e 20 graus nesta quinta-feira. E amanhã a gente traz um mapa especial para quem for para o litoral, inclusive catarinense, também Serra Gaúcha. Sérgio. Tá certo, Aline. Vamos voltar a falar sobre o trágico acidente que aconteceu esta noite em Santa Catarina. Durante todo o dia de hoje, a Record vai trazer para você informações e o envolvimento de gaúchos no acidente. Pelo menos 25 pessoas morreram. Acompanhe agora a reportagem feita pela equipe da Record de Santa Catarina. O acidente aconteceu na BR-282, município de Descanso, a menos de 100 quilômetros da fronteira com a Argentina. No primeiro acidente, um ônibus com 42 pessoas que voltavam de uma feira bateu em duas carretas. O ônibus e uma das carretas caiu em uma ribanceira. 6 pessoas do ônibus e o motorista da carreta morreram no local. 2 horas depois, enquanto equipes trabalhavam no resgate das vítimas, outra carreta perdeu o controle dos freios e invadiu o local do acidente. Eu estava acompanhando o pessoal procurando contribuir para o socorro dos que estavam já machucados e alguns óbitos e tal. E de repente eu vi aquele barulho de uma careta, uma freada, uma buzina e todo mundo começou a gritar e eu me joguei para baixo no barranco e veio arrastando tudo, aquele poeirão, aquele fumaça, né? O senhor acredita que quantas pessoas estavam naquele momento ali? Olha, eu acredito que tinha umas 30 pessoas aí. Alguns, na maioria, acredito que se escaparam, né? Correram para todo lado, se jogaram. Comigo tinha vários colegas que se jogaram para baixo nessa ribanceira aí. A cena que o senhor viu, inexplicável. Eu nunca vi em filme, nunca vi. Pelo amor de Deus, cara, é uma loucura. Meu Deus. Escapou por um fio. Aqui, cara, aqui. Ó. No rosto, bati a cabeça para baixo, mas graças a Deus, eu não estou vivo, né? Pelo menos 30 pessoas foram atropeladas nesse segundo acidente. Entre as vítimas, bombeiros, policiais rodoviários e militares, equipes de reportagem. Segundo informações do IML de São Miguel do Oeste, até o momento são mais de 20 mortos entre os dois acidentes. Bom, e além do acidente na BR-282 em Santa Catarina, você viu hoje no Rio Grande no Ar. Novas apreensões da Brigada Militar apertam o cerco contra as drogas em Porto Alegre. Termina a greve dos bancários e quem mais lucrou com o movimento foram as casas lotéricas. Nilmar deixa a torcida colorada animada e volta a treinar com bola. O 7º Campeonato Brasileiro de Baristas, realizado em Porto Alegre, selecionou 5 finalistas. O afeto dos voluntários muda a vida das crianças que vivem em abrigos na capital. E o Rio Grande no Ar fica por aqui. Tenha uma ótima quarta-feira. A gente se vê amanhã às 7 da manhã. Até lá. Tchau.